com as empresas, que eu vejo isso. Vamos conversar com a psicóloga e mestra em saúde coletiva, Ellen Kopke. Vamos falar sobre perdas e exatamente sobre como encarar perdas tão recentes numa data, Ellen, em que vai estar todo mundo, né? Quem não teve essas perdas, celebrando. E que normalmente, em se falando de Dia das Mães, já é uma data muito emotiva, naturalmente emotiva, né? Como vai ser difícil para algumas pessoas, não é, Ellen? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Obrigada pelo espaço. Sim, esse ano o Dia das Mães vai ser especialmente mais difícil. Como você falou no início da reportagem, muitas famílias com perdas, muitas mães que se foram, muitos filhos que se foram. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que o Dia das Mães é o dia de celebrar o amor. E quando a gente pensa no amor, a gente pode pensar, por exemplo, em resgatar memórias. No caso, né, de pessoas que tiveram essas perdas e que se sintam mais à vontade de resgatar essas memórias. Então, talvez seja essa a forma de lidar com esse momento. Mas, assim, Sim, não é uma situação que o mundo estava acostumado, né, Ellen? não, de forma nenhuma. Eu achei muito importante essa divulgação, né, de campanha, perguntando se a pessoa se sente à vontade para receber. Eu também não me recordo de já ter visto isso. E fico muito feliz com esse cuidado. Eu acho que é importante cuidarmos mesmo do nosso povo. E no caso, por exemplo, das celebrações, né? Como que você acha que assim, qual deve ser a forma de lidar? Porque tem algumas pessoas que não conseguem realmente superar. Para quem as mortes têm um peso maior do que para outras. Como superar isso, né? Como trabalhar isso quando é mais do que uma tristeza? Uhum. A gente está num período, Cíntia, de luto, luto extremo. Mesmo as pessoas que não perderam familiares estão envoltas nessa atmosfera de luto. São 410 mil mortos. São muitos brasileiros e brasileiras. Então, eu acho que a gente precisa ter atenção em dois aspectos. Quem está vivendo luto e ainda se sente muito fragilizado, sem condições de fazer contato com essa data comemorativa, não se obriga a isso. Não se obriga. Né? Eu acho que a pessoa pode ficar mais reservada, de preferência com familiares, né? Pessoas queridas, dentro do limite, obviamente, mas aquelas que se sentem já um pouco confortáveis, eu faço esse convite. Resgata a memória, foto, escreve uma carta, talvez, falando, se dirigindo a essa mãe, a essa avó, né, falando como se sente, compartilhando um pouco dessa emoção. Uhum. E ainda tem outra situação também, que é o seguinte, nessa data também muitas pessoas vão fazer visitas aos cemitérios. E a gente tem todo esse protocolo agora em plena pandemia. Quem teve suas perdas não pôde se despedir como gostaria Sim. das pessoas queridas. Então, esse luto, ele às vezes é até mais prolongado porque não se fechou esse ciclo, né, do velório, do sepultamento, da despedida, que é algo que faz parte da tradição. E isso não pode ser rompido da noite para o dia, né? Porém, devido aos protocolos sanitários, precisou ser rompido. Imagino a dificuldade que é ter que conviver também com isso, né? Sim, e por isso que eu coloco essa sugestão do resgate da memória. É exatamente porque as pessoas não tiveram a possibilidade dessa despedida. E assim, eu acho que não necessariamente vai ser mais difícil ou mais prolongado o luto por não ter acontecido esse ritual.
mas eu acho que é um luto diferente. Por quê? Na nossa cultura, nós temos o costume de ter a noite ou o dia de contato com o ente que a gente perde, de receber os amigos, receber os familiares, falar sobre, acompanhar, né, até o sepultamento. Isso faz muita falta, porque é um momento onde a gente está ressignificando esse momento. Uhum. Então, como é que o que a gente vai observar a partir de agora, né? Dessa geração que perdeu seus familiares e não teve a oportunidade de passar por esse ritual? Isso é novo para a gente na psicologia. Uhum. E a gente vai ter que acompanhar o impacto e os efeitos disso. Então, não dá para dizer agora que vai ser mais prolongado. Dá para dizer que é diferente e é difícil nesse momento. Tá certo, Ellen. Como política pública, você que trabalha, né, com saúde coletiva, você acha que as autoridades, tanto de estado quanto de município, poderiam trabalhar isso de alguma forma, seja em campanha, sejam em mensagens? Poderia se pensar num trabalho voltado mais especificamente para esse luto? Você acha que está faltando isso? Porque eu vejo todo mundo correndo atrás tem que correr mesmo de vacina, de tentar identificar os casos, diagnosticar, tratar, conseguir leito de UTI, respirador, mas eu não vi ainda nenhuma política pública, pode até ser que você conheça, já que você trabalha nessa área, no Brasil, de alguma cidade que esteja trabalhando isso com essas pessoas, para que ajudar essas pessoas na superação dessas perdas. Em termos de campanha de saúde pública, eu não tenho conhecimento de nenhuma, não, Cíntia. Eu sei de alguns movimentos particulares, assim, grupos de profissionais, promovendo encontros. Uma coisa que eu penso que poderia ser interessante é aumentar o acesso dessa população ao atendimento psicológico nesse momento e talvez pensarmos também em grupos de apoio, sabe? Pessoas que tiveram perdas que possam se encontrar e compartilhar essa experiência. Entende? Quando a gente compartilha algo que a gente está vivendo com pessoas que também estão passando pela mesma situação, a gente se sente mais confortável, mais acolhido. Eu acho que é um programa nesse sentido, entende? Entendo. Eu acho que poderia ser bem importante abrir espaços de grupo para que essas pessoas possam falar dessas perdas. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Ellen, aqui pela mensagem que você deixou, e vamos torcer para que haja um espaço, né, nas políticas públicas para se trabalhar alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que já tá na hora de fazer isso. Eu sei de casos de pessoas que estão passando uma semana muito difícil, especificamente por causa do Dia das Mães, né? Pessoas que estão, inclusive, preocupando familiares com a extrema tristeza, com o fato de não superar, e que vai ter uma data para essas pessoas lembrarem disso ainda mais. Agradeço, então, aqui a sua entrevista, tá? Eu que agradeço, Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. São 7h56. A gente tem várias participações aqui dos nossos telespectadores. E tem um telespectador aqui que mandou um áudio a respeito de uma violência sofrida pela esposa dele. Vamos ver. Bom dia. Lamentavelmente, essa questão ainda é corriqueira, da questão da agressividade e da sensação de vulnerabilidade das mulheres, aquela sensação de superioridade dos homens que não são